Vitor, bom dia. Gilmar Aguiar, K8. Primeiramente, parabenizar individualmente pelo bom futebol se representando e também para toda a equipe. Toda vitória é importante. Botafogo vendo aquela situação no Z4, venceu, não distanciou muito, mas já melhorou bem o astral. Esse jogo de segunda-feira é mais uma decisão? Bom dia. Primeiramente, agradecer, pelas palavras. Eu fico muito feliz de receber elogios, de ajudar o Botafogo, principalmente. Foi uma vitória, muito importante, um jogo de 6 pontos, a gente vem a cada jogo, lutando para vencer e conseguimos, sair da zona, depois de bastante tempo. Há 5 rodadas atrás, todos falavam que o Botafogo não tinha mais chance, que praticamente estava rebaixado. Mas nós acreditamos, jogadores, comissão, diretoria, todos os funcionários do clube, sempre acreditando nessa situação que a gente poderia, só dependeria da gente. E conseguimos. Todos os jogos, a gente fala que é uma final, que é o jogo mais importante do ano. E mais uma vez, tenho certeza que segunda-feira vai ser o divisor de águas aí. A gente vai fazer de tudo para ganhar esse jogo, que é um jogo mais importante do ano, literalmente. E, se Deus quiser, a gente vai distanciar um pouquinho mais, também continuar torcendo para as outras equipes aí. Mas o mais importante do que isso é nós fazermos nosso papel. Vitor, bom dia. O Botafogo está vivendo agora o seu maior período na temporada sem derrotas, que são 5 jogos, e coincide com o período em que o Ivan Izzo e o William Alves assumiram o comando da equipe. Esse foi o fator determinante para essa boa sequência do Botafogo? Ou a que mais você acredita esse período sem derrotas, o time com 2 vitórias e 3 empates? Bom dia. Foram 5 jogos, como eu falei, muito importantes. Teve até jogos aí que a gente teve uma sequência boa no meio da competição, mas de 2 vitórias e 3 empates no momento certo foi fundamental para a gente conseguir dar uma respirada, mas seguir trabalhando. A mudança de treinador no futebol brasileiro é normal, de acordo com os resultados. Às vezes, se o treinador está muito bem, outra equipe vem e pega. Se o treinador não está encaixando, acontece a mudança. E todos os treinadores que passaram aqui foram importantes, como o Ivan e o Williams. São 2 profissionais de alto nível. O Williams, recentemente, ele era analista, teve a oportunidade, ele revolucionou o Sub-20, fez uma campanha histórica aí no Sub-20, levando o Sub-20 uma das melhores equipes do Campeonato Paulista. E o Ivan também é um grande profissional, trabalhou com grandes profissionais durante anos, muito experiente, foi um grande goleiro também, então já vive da bola aí há muitos anos. Então são 2 profissionais que a gente sabia, sempre confiamos, sempre acreditamos, e quando deram oportunidade para eles, nós abraçamos eles, como eles sempre abraçaram a gente na situação que a gente estava adversa. Eles sempre no dia a dia conversando, falando, mostrando o que a gente poderia melhorar. E toda a equipe ali, não só os 2, mas o Tedeschi, o Semir, o Cássio, o Bruno, preparador físico, Cristiano, todo o staff mesmo, que sempre vem fazendo o melhor em prol do Botafogo. A gente fala no Ivan e no Williams, mas é toda a comissão que vem fazendo a diferença. Ô Vitor, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí no gol do Botafogo. Você disse aí que poucos acreditavam no Botafogo nessas últimas rodadas, estar nessa situação que está agora aí, brigando literalmente para permanência na Série B do ano que vem, principalmente depois das derrotas para Atlético e para a Ferroviária. O Botafogo chegou a poucas rodadas a estar 5 pontos atrás do Atlético, agora está à frente. Além de tudo isso que você passou aí dos companheiros, onde vocês buscaram mais forças? Como foi a conversa com os atletas para que o Botafogo conseguisse ressurgir praticamente das cinzas neste campeonato? Bom dia. A gente foi pensando jogo a jogo, como eu falei, 5 jogos atrás, quando o Ivan assumiu, igual você trouxe um dado importante, 5 pontos. É muito difícil você jogar tendo que ganhar e torcer para os outros perderem, para a gente tirar essa pontuação. A gente poderia ganhar, os outros ganhar, continuava 5 pontos. E foi muito difícil mentalmente para isso acontecer.
mas dia após dia a gente foi acreditando, né, trabalhando, e eles falavam que a gente caía, até as estatísticas, né, no futebol aí falavam quase 90% de chance de cair, no dia a dia, às vezes pessoas fora daqui, né, às vezes até pessoas que a gente conhecia próximos da gente falavam, esse ano está difícil, porque tinha uma sequência, tinha 5 pontos, e tinham 3 jogos, né, que foram o Chapecoense, o Novo Horizontino e o Cuiabá, de equipes que estavam brigando no G4. Então, para eles, né, para todos que estão fora, pensavam, já caiu, não tem como, são 3 derrotas, não tem chance. Mas nós aqui acreditávamos, né, tinha jogos desses aí que a gente poderia ter até ganho. E a gente foi jogo a jogo, né, não pensando daqui 5 jogos, daqui 7 jogos ou no final. Jogo a jogo, vamos fazer a nossa, e conseguimos, né? E durante toda a competição, como você falou, a gente ficou aí pensando, temos que ganhar, e nesse jogo contra o Volta Redonda foi crucial, né? Eu até falei antes do jogo sobre isso. Falei, a gente esperou 5 pontos, daqui a pouco 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos. Agora é o momento de a gente ganhar e sair. E a gente conseguiu provar mais uma vez, né, para nós mesmos e para toda a torcida que acredita, né? Tiveram muitas pessoas que mandaram mensagem, vai livrar, igual foi ano passado, igual foi no Paulistão, a gente vai conseguir livrar. E conseguimos, né? Esse jogo foi um jogo chave, jogo divisor de águas, fora de casa, contra a equipe do Volta Redonda, que é uma grande equipe também. E conseguimos os 3 pontos importantes, agora só depende da gente. Vitor, bom dia, tudo bem? Pedro Sampaio, da Jovem Pan News e da W Sports. Eu queria te perguntar, você usou a palavra crucial, que eu acho que define bem a sua temporada, né? A sua 4ª melhor marca na carreira, com 32 partidas disputadas neste ano. E você entrou no carinho do torcedor, você se consolidou, na minha visão, como um dos pilares e líderes dessa equipe. Seu contrato encerra dia 30/11, né, deste mês, daqui a algumas semanas. Você já recebeu algum contato do clube? Você pensa em estender o seu vínculo com o Botafogo? Como é que está isso na sua visão? Bom dia, Pedro. Com certeza. Como você falou, a gente vem fazendo o melhor, né? Eu sou muito grato ao Botafogo pelo que sempre fez por mim, né? Devido à lesão que eu tive. Sempre foram pessoas que me deram todo o suporte, né? Dentro de campo, fora de campo, principalmente mentalmente. E eu agradeço muito ao Botafogo e, em troca disso, eu trabalho muito, me dedico muito. Igual você falou, tem o meu contrato encerrando, né, daqui a poucos dias, mas eu estou tranquilo, estou trabalhando, fazendo o meu melhor. Como o Botafogo, outras equipes que estão brigando para subir e brigando para não cair, consequentemente, dificilmente a diretoria vai chamar para renovar, né, porque não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. E a gente está muito tranquilo quanto a isso. A gente não pensa em dar um passo maior que a perna, a gente tem que fazer o nosso objetivo primeiro no ano, né, que é livrar do rebaixamento. Eu fico muito grato, né, à torcida, à imprensa, pelo carinho, né. Eu venho fazendo, como eu falei, fazendo o meu melhor. E se for da vontade de Deus e do Botafogo em ficar comigo, eu vou ficar muito feliz aqui. Eu sempre deixo muito explícito quanto a isso, né, sou muito feliz aqui. Muito grato, né, ao Botafogo, né, eu e minha família, Ana Flávia e o Romeu e o Henrique, sempre a gente conversa sobre isso, né, vou ficar aqui o máximo que puder, porque é um lugar que nos recebeu muito bem, a gente é muito feliz, e também tem um rendimento, né, como você falou, na carreira, os quarto melhor ano, e eu espero, né, continuar fazendo história, né, completar 100 jogos e passar essa marca individual por bastante. Vitor, naturalmente o adversário vem a Ribeirão Preto para tentar levar pelo menos 1 ponto. Seria aquele jogo para o Botafogo da inteligência, para os torcedores paciência, caso no início da partida as coisas não estejam bem? É um jogo, né, chave, como eu falei, vai ser um jogo de muita tensão, né, para ambas as equipes. Praticamente o Amazonas vem, né, para, como você falou, às vezes para 1 ponto, mas às vezes também eles vêm para querer ganhar o jogo e passar a gente. Então a gente vai ter, né, a semana aí muita análise da equipe deles. A gente já está trabalhando muito, né, em relação a isso, e a gente vai fazer o nosso melhor, né? A gente sabe que o torcedor às vezes pensa a gente já entrar querendo vencer de todo jeito, aquela ansiedade. É normal, é natural, nós também queremos, mas o jogo, né, depende muito das situações. E os momentos dos jogos a gente vai fazer de tudo para aproveitar, né, ofensivamente e defensivamente ser muito firme ali para não ter surpresa, né, e conquistar os 3 pontos, que é muito importante.
Vitor, até um pouco em cima disso, como fazer, porque, claro, traz um alívio você sair da zona de rebaixamento depois de 9 rodadas, foram quase 2 meses, mas como fazer com que o time mantenha essa pegada, a importância para o jogo, para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. E se você permite também uma segunda pergunta, o Botafogo tem a 3ª pior média de público, mas agora está fazendo promoção, ingresso a partir de R$10, o sócio pode trazer mais 2 torcedores como acompanhantes. O que você falaria para esse torcedor que se afastou um pouco do estádio, que está ainda desconfiado, para que ele possa vir em maior número? O nosso rendimento, né, os resultados, é o termômetro do público, né? A gente sabe, no meu prédio, né, onde eu moro, eu sou cobrado, às vezes, de não vou no jogo porque não ganha, porque não faz gol, essas coisas. É natural, o torcedor na rua sempre vai cobrar, né, quer o resultado. Mas a diretoria acertou, né, em fazer essa promoção, um jogo muito, né, como eu falei, muito importante, e a gente vai fazer o nosso melhor, a gente quer essa sinergia, né, entre os jogadores e a torcida ali, para conseguir, né, esse resultado importante, que é praticamente, né, como eu falei, o divisor de águas, e eu tenho certeza que vai lotar, né, a gente vai ver o Santão cheio aqui, e a gente vai fazer um grande jogo, né, para retribuir o público. E a relação de manter, a situação é o mental, né? A gente não pode, o que faz o ser humano parar é a crítica e o elogio, né? Então, são 2 coisas diferentes que têm o mesmo significado. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor a dia, mesmo quando a gente perdeu, mesmo quando a gente ganhou. A gente tem que, já representava o Ivan, né, já falava, temos que melhorar, temos que evoluir, temos situações a melhorar. Já vão pensar no próximo adversário, mas sempre trabalhando, né? A fisiologia, né? Sempre o Bruno e o Guto sempre mostrando os números, deixou cair um pouco, melhora, tem que ganhou o jogo, deu uma diminuída no ritmo, temos que melhorar. E a gente foi fazendo isso daí durante esses 5 jogos, já fez uma diferença muito grande, e eu tenho certeza que a gente vai seguir, né, trabalhando muito durante esses 3 últimos jogos aí para não ter surpresa, né? Como eu falei, a gente torcia para os outros perder, para a gente ganhar, para tirar a diferença. Hoje a gente chegou na situação que só depende da gente. Então vamos fazer nosso melhor e com a força de Deus a gente vai conseguir. Ô Vitor, ainda em relação ao torcedor, com certeza acredito aí que deveremos ter o melhor público do Botafogo no Campeonato Brasileiro, principalmente do que eu venho acompanhando aí nas redes sociais, torcedores da região também falando em vir aqui para Ribeirão Preto. Cada sócio torcedor terá direito a mais 2 ingressos. Então, está tudo a caráter para o Botafogo conseguir a vitória, sair de campo aí praticamente já livre do rebaixamento. Mas tem a situação do Botafogo em casa, tendo muitas dificuldades com essas equipes que estão abaixo da tabela. Como vocês estão conversando também, jogadores, você falou aí sobre a capacidade mental, além de tudo isso, tem alguma conversa específica com os atletas para que esse torcedor possa jogar a favor do time e não contra durante os 90 minutos? Como você falou, vai estar cheio, né? Isso daí também cria, né, um desejo para nós maior, e a gente tem que ter sabedoria, né? Situações dentro do jogo ali, que às vezes a equipe, né, sempre vai querer vencer, ambas equipes, então a gente tem que ter momentos do jogo que a gente vai estar melhor, vai ter momentos do jogo que a gente vai estar pior, mas a gente tem que sempre pensar em vencer, né? Sempre mostrar para a torcida que a gente quer vencer. A gente vai fazer de tudo, porque, como você falou, vai ser o maior público da Série B. Eu acredito muito nisso também. Minha família inteira vai estar presente também. E a gente vai dar o nosso melhor, né, como você falou. E, se Deus quiser, né, todos nós, no final do jogo, vai estar comemorando. Né, é um desejo sempre, durante o ano inteiro, né, que às vezes começa o Paulistão, tem um time grande, né, que vem jogar contra, e aí está o estádio cheio, aí fala, nossa, será que é sempre assim? E a gente sabe que depois vai cair na média de público, né? E a gente, o ano inteiro, pensando, esse jogo vai encher, esse jogo vai encher. E dentro de casa, como você falou, né, teve jogos contra equipes que a gente, né, sabia que estava abaixo da gente, e a gente tropeçava, normal do futebol também, como equipes também que estavam no G4, e a gente foi jogar fora e a gente acabou ganhando. Faz parte do futebol, mas agora não é o momento de errar, a gente tem que saber ter a consciência que é o jogo, né, muito importante. O Ivan, junto ao Williams, vem falando muito sobre isso, batendo nessa tecla, e a gente vai fazer o nosso melhor ali para não ter surpresa, né, e trazer essa alegria para o torcedor.
Ô, Vitor, você mencionou, inclusive, a mentalidade, né? O quanto que isso é importante em uma reta final de temporada, principalmente, igual você mencionou, quando perde está tudo bem, quando perde está tudo mal, quando ganha está tudo bem. Para você, desde o começo, assim, o goleiro vive muito de confiança, né? A gente imagina isso, principalmente pelo que você menciona também de um papel crucial. Eu queria te perguntar em relação ao seguinte, no final da temporada, o mental acaba sendo mais importante, às vezes, que essa questão, entre aspas, da coletividade? Eu creio que o mental é uma das peças principais, né? Você vê, às vezes, um jogador num ano que foi o melhor jogador do campeonato, foi o melhor, às vezes, o artilheiro, e no outro ano não tem um rendimento, o jogador não desaprendeu, o jogador não piorou. Às vezes o jogador está mais forte, o jogador às vezes está mais rápido, tem a situação, como eu falo, do mental, porque não tem como o jogador melhorar em 3 meses, ou ser o pior em 3 meses, ou em 1 ano. Isso daí é muito, o que eu falo, é muito do mental. A gente treina, a gente se prepara muito, né? De acordo com a fisiologia, o trabalho dentro de campo e fora de campo, mas o mental conta muito, né? O extracampo, às vezes familiar, tem jogador, às vezes tem algum problema familiar, tem algum problema às vezes com o filho, com o esposo, com o pai, com a mãe, e às vezes não consegue render. E muitas das vezes a gente não sabe o porquê, e aí a gente vai ver, quem é mais próximo conhece, né, o atleta, sabe o que está se passando. Nessa fase final, com certeza, né, o mental, final de temporada, todo mundo já pensando, né, temos que vencer, temos que livrar, né, todo mundo com muita dor no corpo, cheio de situações aí para passar por cima. Então, através do mental, né, e da fé também, eu creio que também é o momento de se firmar na fé, para conseguir, né, melhorar esse mental e fazer, né, grandes rendimentos. O atleta, como eu falei, são 11 ali dentro de campo, e os 11 têm que estar pensando em uma situação, e quem entrar também, porque às vezes um jogador que entra um pouco disperso, às vezes pensa que às vezes não está preparado para o jogo, ou às vezes não está, às vezes pensa nas férias, ou ansioso com o contrato acabando, tem tudo isso que acontece no final de temporada. Mas a gente está bem focado, né, nessa situação, para conseguir tirar o Botafogo dessa situação de uma vez por todas.